Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Estamos iniciando a semana, hoje é dia 22 de abril de 2024 e vamos ver aquelas notícias ou aquelas informações que têm maior relevância já para esse início de semana da nossa Bolsa de Valores. E vamos começar aqui rapidamente com a coluna financeira, é uma reportagem assinada por Pedro Freire. Ela é do dia 20 de abril de 2024. Ela traz o seguinte, desdobramento das ações do Banco do Brasil trouxe informação ruim. Na verdade, essa aqui é uma reportagem que pode pegar você pelo clique, eu fui até o final aqui com ela, mas ele estava se referindo aqui especificamente, que o desdobramento das ações marcou uma queda de 1,13 pontos lá atrás no pregão da terça-feira do dia 16, ou seja, terça-feira da semana passada. E também o Banco do Brasil e outros grandes bancos também fecharam nesta mesma sessão. Então, na realidade, aqui a gente precisa compreender que o desdobramento ele não trouxe uma notícia ruim, porque não foi por conta do desdobramento. Na verdade, veio um andar, como se fosse uma onda que tomou o nosso mercado, fazendo várias reduções, inclusive no setor bancário, e nós vamos dar uma olhada nisso no fechamento desse vídeo. Já o UOL, para nós continuarmos aqui no Banco do Brasil, nessa reportagem assinada por Andresa Matias, ela é do dia 21 de abril de 2024, portanto ela é do dia de ontem. E veja aqui, o Banco do Brasil ele quer aumentar o salário de presidente, que passa a 117 mil, ou seja, um reajuste de 57%. Será que tem alguma coisa de mais nisso? Não sei, vamos dar uma olhada aqui. A justificativa para o aumento do presidente do Banco do Brasil, que sairia de 74, quase 75 mil por mês para 117, é que os salários estão defasados. Foi o ponto principal aí. É necessária uma remuneração justa frente às responsabilidades do cargo. Então, a remuneração justa é uma coisa mais dessa linha ideológica do governo que hoje está aí no Brasil. O vice-presidente aqui no caso também seria reajustado de 67 mil para 90 e os diretores de 56 para 69. No total, os gastos com os presidente, vice-presidente e diretores do banco iria a 94,4 milhões ao ano. Então grave bem esse número aí de 94,4. Tem mais informações aqui no decorrer da matéria que chamam muita atenção. Veja que, além do salário, o presidente do Banco do Brasil ele recebe mais 125 mil reais por mês para participar de reuniões mensais de alguns conselhos. Da Votorantim, ele recebe 50 mil, para participar da Brasilprev, ele recebe 35. Lembrando, a Votorantim, empresa privada, depois a gente pode dar uma discutida sobre qual é a composição acionária. A Brasilprev é o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, e da Elopar, que também é uma das empresas lá subsidiária na parte de cartões, onde, juntando tudo, o presidente do Banco do Brasil chega a um salário de 242.470, já, no caso, na hipótese de haver o aumento salarial. Some-se a isso que o BB também ele paga uma remuneração variável, ou seja, a participação nos lucros aos seus executivos. Então está aí no plural para a gente ver o que vem de custos com os executivos do Banco do Brasil. Ele traz algumas referências aqui, por exemplo, nessa reportagem, quando fala aqui em indenizações, ele está querendo dizer o seguinte: se o executivo estiver ocupando um cargo e ele for rebaixado, por qualquer motivo que seja, mas normalmente é por questão política, eles recebem ainda um bônus caso eles percam cargos de confiança e voltem a ocupar suas funções anteriores, ou até mesmo, no caso de um mero rebaixamento. E além da defasagem, de que eu estou dizendo como argumentos para eles receberem isso. Então, a defasagem salarial, o fato de que os salários estão defasados, eles também colocam aqui, que como o desempenho do banco foi bom em 2023, essa foi colocada como uma terceira razão para que haja o aumento salarial. Se nós nos olharmos, por isso que eu disse para guardar aqueles 94 milhões, no setor privado,
Veja que o presidente do Santander, ele recebeu o salário de 59 milhões em 2021. Isso aqui foi a última vez que eles levantaram. O do Itaú, 53 e o Bradesco, 29 milhões. Mas veja que é o presidente. E se você pegar o que mais recebeu, ele é praticamente a metade do que está sendo pleiteado para toda a direção do Banco do Brasil. Então aí, um ponto para a gente levantar e fazer a devida análise com os contrapontos que foram apontados. Com relação à participação, o Banco do Brasil ele diz o seguinte, vai usar aquela argumentação, tem previsão legal, tem previsão estatutária, portanto, não tem nada de mais nisso. Olhando num sentido mais macro aqui, nessa notícia do IG, ela é assinada por Aloísio Falcão Filho, ela é do dia 17/4, veja que ele faz referência aqui ao fracasso do ajuste fiscal e também ele faz um contraponto aqui com relação à reeleição. Então ele vai falar muito da área política, mas tem algumas coisas que nos interessam do ponto de vista de olhar para a Bolsa. Veja, os economistas ligados aos bancos acreditam que somente em 2028 é que teremos déficit zero. Isso porque o governo anunciou a semana passada um reajuste sobre as suas metas para a contenção, né, para a solução fiscal, chamado de arcabouço fiscal. E o que ele fez? Era para o ano passado ter um déficit ali na ordem de 0,5% do PIB, 0,5% do PIB. Esse ano déficit zero, o próximo ano 0,5% de superávit. E o que aconteceu nos realinhamentos? O ano passado foi de déficit, se extrapolou enormemente o que havia sido previsto. Este ano já tem uma previsão agora de déficit de 0,25% do PIB e o ano que vem de superávit. Mas o que os economistas estão vendo é que não vai ter superávit em 2026, apenas em 2028. Na prática, o que acontece, segundo esse jornalista, é que se está voltando à mentalidade dos tempos da presidente Dilma Rousseff, que abriu os cofres estatais e promoveu um tremendo descontrole nas contas, provocando inflação e recessão ao mesmo tempo. Na verdade, não é que de fato isso esteja acontecendo, mas é que existe um pessimismo para que isso possa voltar a acontecer. E com o que está adotando como medida o atual que foi colocado, né, imposto à frente do executivo, se ele for aqui começar a gastar como se não houvesse amanhã, da mesma forma que Dilma Rousseff, vai gerar um capital político de fôlego curto e correrá sérios riscos em 2026. Está falando aqui do processo eleitoral, por isso que a gente viu eleição lá na manchete desta reportagem. E o autor aqui da reportagem, ele encontra como explicação para todos esses desmandos o foco exclusivo na reeleição, a partir então, né, do atual colocado à frente do executivo. Porque na visão do atual, que foi colocado, né, nos impostos à frente do executivo, para ele, popularidade se mede em obras e investimentos estatais. Então ele quer mudar a questão da popularidade, que tem caído nos últimos tempos. Caído a ponto de chegar dentro do segmento da economia. Então você pode olhar aqui, né, nessa reportagem do Antagonista, assinada pela redação do Antagonista, ela é do dia 21 de abril de 2024. E veja que, segundo essa pesquisa que foi publicada, o otimismo dos brasileiros com a economia piora. Então, segundo o levantamento que foi feito, 40% das pessoas acham que a situação atual econômica do Brasil, então estão vendo para o futuro, né, estará melhor daqui a 6 meses, enquanto que 31% são pessimistas em relação a isso. O problema aqui é que na última pesquisa eram 51% que acreditavam numa melhora, passou para 40%, e 27% acreditavam numa piora e passou para 31%. Mas a gente não pode deixar de citar que nós estamos falando do IPEC. O IPEC é o antigo IBOP, que teve que trocar de nome porque fracassou frontalmente a partir das eleições de 2014, dando números totalmente que foram esquisitos e, ao mesmo tempo, sempre destinado a um único lado do segmento político brasileiro. Talvez para esconder o fiasco todo da marca, acabou trocando para IPEC.
Além da questão econômica, veja que as áreas de segurança pública e saúde são avaliadas como ruim e péssimas por 42% dos brasileiros. E se você notar aqui embaixo, na realidade, desta vez, o ano passado, esta parte aqui, ó, regular, ela era colocada junto com ruim e péssima. Então, em 2021 e 2022, regular foi colocado junto com ruim e péssimo. E agora, surpreendentemente, passou para estar ali ou neutro ou junto com a ótima ou boa. Então, se fosse aos moldes do que aconteceu o ano passado, o descontentamento com a economia estaria perto lá dos 70%. No segmento da economia, atingindo a população, mas com essa reportagem aqui do Estadão, assinada por Luiza Lanza, do dia 18 de 4 de 2024, veja aqui, otimismo em ruínas. Então, o pessimismo também chega ao mercado, que começa a recalcular as suas projeções para 2024. E eles começam aqui com um meme que circula pela internet, eu na verdade não conheço, mas essa festa virou o enterro, que é um famoso meme da internet que poderia ser utilizado para resumir os últimos 4 meses do mercado financeiro. Lembra que eles ficaram em euforia no fechamento do ano passado, quando deu o rally lá da Bolsa? E ao final de 2023, a partir do final de 2023, começou uma deterioração e chegou aqui, abriu com uma queda de 7% na Bolsa e o maior valor do dólar em 13 meses. A dúvida aqui, ó, é se ainda há espaço para um cenário mais positivo se materializar a partir das, enfim, medidas que estão sendo adotadas pelo governo. Aqui, olhando para o mercado, né, eles têm alguns pilares que estão afetando isso. Um deles é o do arcabouço fiscal, não. Um deles é o do... Voltando aqui porque eu não havia falado. É porque eles estão perdendo a esperança num ciclo de corte de juros mais acentuado. Então, esse seria o primeiro pilar. O segundo pilar é justamente que está ruindo é a questão fiscal. Então, exatamente o que nós vimos na reportagem anterior. E o mercado como um todo começa a fazer as suas revisões, ou seja, revisões a partir de uma visão pessimista. Portanto, o mercado também está com o pé atrás em relação às medidas do nosso governo. Mas, se essas notícias aí afetam o mercado de uma forma mais negativa, é bom a gente dar uma olhada aqui nesse site, o Consumidor RS. E nesse site aqui a gente vai ver, né, que ele é assinado por redação. As informações elas vêm da assessoria de imprensa do próprio Banrisul. Então, o Banrisul alcança 55 milhões em negócios na 22ª Expoagro. A Expoagro é considerada a maior feira da agricultura familiar do Rio Grande do Sul. Então, está mais ou menos em linha com o que foi adotado de política do governo atual do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que atrás pretendia a venda do Banrisul, depois declarou não vai vender o Banrisul, principalmente porque ele teve que receber o apoio do PT para a sua nova eleição, né, porque ele renunciou e concorreu a uma nova eleição. E um dos compromissos dele foi justamente não vender o Banrisul, e agora indo na linha da agricultura familiar, a gente sabe quais são as intenções, né, do PT para esse segmento, então está mais ou menos de acordo, está dando seu recado. E essa feira aconteceu aqui nos dias 19 e 22 de março, no município de Rio Pardo. E veja que a reportagem até é relativamente antiga, do dia 5 de abril de 2024. Mas, de qualquer forma, uma notícia boa, pelo menos, bons negócios para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E para finalizar, aqui na Suno Notícias, assinada por João Vitor Jacinto, do dia 19 de abril de 2024. O que ela traz é só um complemento de informações que a gente já veio acompanhando aqui no canal, que a Lupar acabou por divulgar aumento de capital, passou para 362, aumentou em 362 milhões aproximadamente, e a partir daí veio a bonificação dos seus investidores, essa bonificação na ordem de 4% do que se teria em ações. Então, se você tivesse em ações, você ganharia mais 4%. Tem algumas informações aqui que me pareceram relevantes, e aí você pode procurar os vídeos aqui do canal, a gente já falou sobre isso. Mas um detalhe sobre a bonificação
é que em relação às ações a serem bonificadas, o custo atribuído para cada ação, aqui no caso ordinário preferencial, R$ 9,92 e no caso da Unity, R$ 26,76, que é o aumento que os acionistas terão por ação na proporção que receberem quando olharem principalmente no dia de hoje o que aconteceu, que é o pós-bonificação, que aconteceu tanto com as suas ações quanto com o seu patrimônio. Dê uma olhada lá para você conferir como houve essa mudança, faça os cálculos para ver se realmente fechou nesses 4%. E para finalizar, Ibovespa, por enquanto está aqui, e positivo em 0,05%, já chegou a descer a 124,6, agora está em 125.213 pontos aproximadamente, e está numa recuperação, dá uma olhada aqui em cima, depois de ter tido uma queda bastante significativa na semana passada. As ações que eu estou de olho nesse momento são ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ação preferencial classe B, que vai agora cotada a R$ 12,51, subindo 0,89 no dia, e também do Banco do Brasil, que cai aqui 0,54% nesse momento, a ação cotada a R$ 27,56 aproximadamente, caindo mais, aí, indo na direção dos R$ 26,00, faremos novas aquisições de Banco do Brasil. E dito isso, essas são as informações para esse início de semana. Vamos ver como é que vai se comportar ao longo da semana a nossa bolsa, principalmente talvez estável se nada mais assintoso vir a partir do nosso governo, que pode acontecer fazendo ela ser empurrada um pouquinho mais para baixo. Uma expectativa interessante para quem, como nós, prefere o número de ações à valorização delas, desde que as empresas, claro, não percam seus fundamentos. E dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.